Olá a todos, meu nome é José Cleber Tunes Oliveira, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Ciência da Computação. Este é um trabalho para a disciplina de Paradigma de Linguagens de Programação, ministrada pelo professor Alexandre Paes, e o tema desta apresentação será a linguagem Haskell e o paradigma funcional. O roteiro desta apresentação inclui a introdução, conceitos e características do paradigma funcional, vantagens e desvantagens deste paradigma, uma breve contextualização da linguagem Haskell, algumas das características que compõem esta linguagem, alguns exemplos e, por fim, a conclusão. Introdução. Antes de adentrar no conteúdo próprio desta apresentação, é importante saber o que vem a ser uma linguagem de programação, o que é um paradigma de linguagem de programação e como é que estes dois conceitos se relacionam. Então, por definição, uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador, respeitando regras semânticas e sintáticas. O paradigma de linguagem de programação, por sua vez, é um modelo, padrão ou estilo de programação suportado por algumas linguagens que agrupam certas características comuns. Um paradigma de programação fornece e determina a visão que o programador possui sobre a estruturação e execução do programa. Então, existem vários modelos de paradigma. Nessa apresentação, nós iremos abordar o paradigma funcional, que tem como, por exemplo, uma linguagem que representa a linguagem Haskell. Então, alguns conceitos e características do paradigma funcional. O paradigma funcional é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e que evita estado ou dados mutáveis. Linguagens funcionais operam apenas sobre funções, as quais recebem listas de valores e retornam um valor. O objetivo da programação funcional é definir uma função que retorne um valor como a resposta do problema. Então, como pode ser observado na imagem abaixo, existe a entrada, o programa, que é a função, é uma função, encarada como uma função em si, e a entrada é utilizada como parâmetro dessa função e o resultado é a saída. Então, a ideia sobre o funcionamento deste modelo é a seguinte: o programador define uma função para resolver um problema e passa essa função para o computador. Lembrando que uma função ela pode envolver várias outras funções em sua definição. O computador funciona então como uma calculadora que avalia expressões escritas pelo programador através de simplificações até chegar a uma forma normal. Então, um exemplo de função matemática é f de x é igual a x ao cubo mais 3, a qual é definida em termos de exponenciação e adição. Algumas das características do paradigma funcional é que neste paradigma não existe comando de atribuição, noção de estado ou variáveis. Algumas vantagens e desvantagens do paradigma funcional. Em mais alto nível, as vantagens é que esse paradigma gera programas mais concisos e mais próximos da especificação matemática. Em termos de modularidade, ele apresenta polimorfismo, ordem superior, ou alta ordem, e a técnica de lazy evaluation, ou seja, essa técnica ela é útil para evitar a necessidade de realmente computar um resultado até que o mesmo seja necessário. Isso significa que, se por algum motivo o resultado não for necessário, o mesmo também não será calculado. Outra vantagem desse paradigma é que ele permite decompor problemas em componentes reutilizáveis. Em termos de garantias de correção, uma das vantagens é a demonstrações de correção usando provas matemáticas e maior facilidade para efetuar testes. Então, em termos de concorrência e paralelismo, a ordem da execução das operações não afeta os resultados. Então, qualquer ordem gera o mesmo resultado. Em termos de desvantagens, os compiladores e interpretadores para linguagens funcionais são mais complexos. Também é difícil prever os custos de execução relacionados ao tempo e espaço e, claro, alguns
algoritmos são mais eficientes se implementados de forma imperativa ou de outras formas. Sempre vai haver. Linguagem Haskell. Haskell é uma linguagem de programação baseada no paradigma funcional, como já foi mencionado anteriormente. Ela foi criada em 1987 por um comitê acadêmico, cujo objetivo era criar uma linguagem de programação funcional com semântica não estrita, sendo derivada de outras linguagens funcionais, como por exemplo Miranda e ML. É válido mencionar que as linguagens funcionais, tal como Haskell, têm inspiração no cálculo lambda, desenvolvido por Alonzo Church em 1930, que é um formalismo matemático para exprimir computação usando funções. O nome da linguagem foi dado em homenagem ao matemático americano Haskell Brooks Curry. Bom, agora algumas das características que compõem essa linguagem. Bom, como já foi mencionado algumas vezes anteriormente, a linguagem Haskell ela é puramente funcional e de propósito geral, ou seja, ela é de uso genérico. Ela é uma linguagem não estrita, apresenta tipagem forte e estática, e é uma linguagem baseada em scripts. Scripts eles consistem em um conjunto de definições associadas a nomes em um arquivo. Uma particularidade da linguagem Haskell é a presença de um compilador, que é o GHCI, e um interpretador interativo, que é o Hugs. Características interessantes do Haskell incluem o suporte a funções recursivas e tipos de dados e casamento de padrões. Casamento de padrões é o ato de verificação da presença de um padrão em um conjunto de dados. Além disso, os algoritmos da linguagem Haskell devem ser bem indentados, de modo a deixar clara sua estrutura. Bom, então, agora serão exibidos alguns exemplos para demonstrar como a linguagem Haskell ela trabalha a partir das funções e um comparativo entre a linguagem Haskell e uma linguagem de outro paradigma, no caso o paradigma imperativo. Bom, as funções em Haskell. Antes de iniciar a explicação, é válido informar que as formas de definição de funções em Haskell têm a ver com as formas de definição de funções utilizadas na matemática. Elas podem ser representadas graficamente por uma caixa que recebe um ou mais parâmetros como entrada, que são chamados argumentos, processa-os e constrói um resultado único que é exibido como saída. Então, em Haskell, funções são normalmente definidas pelo uso de equações. Então, um exemplo de definição de função na linguagem é, por exemplo, soma, passando x e y como parâmetros, é igual a x mais y. Então, para a função anterior, a chamada seria soma, que é o nome da função, 10 e 20, que seriam os parâmetros, e o resultado dessa operação é 30. Então, explicando isso no contexto da imagem, 10 e 20 são os valores de entrada, também conhecidos como parâmetros ou argumentos. Em seguida, eles passam pela operação, pela função de soma, e por fim é imprimido o resultado da saída, que é o 30. Bom, agora nós vamos fazer um paralelo entre a programação imperativa e a programação funcional, tomando como exemplo a soma dos inteiros da linguagem C e na linguagem Haskell. Bom, na linguagem C, que ela é do paradigma imperativo, o programa é uma sequência de instruções e o resultado é obtido através da mutação das variáveis i e total, de tal forma que a variável total é a variável que vai receber o valor final e seu valor vai sendo acrescentado a essa variável conforme o loop vai progredindo no for. Então, o procedimento por trás desta operação ele conta com 22 passos e está aí como é possível observar na tela. Na linguagem Haskell, toda esta operação que foi definida na linguagem C, definindo a variável total, a variável i e o for,
Toda esta operação na linguagem Haskell ela é efetuada com apenas uma linha de código, que é definida a função sum, que é soma, e passando como parâmetro uma lista com os valores de 1 até 10. Então, a função sum, soma, realiza o somatório de todos os valores de uma lista que contém todos os valores no intervalo de 1 e 10. O procedimento por trás desta operação é descrito como na imagem abaixo. O paradigma Haskell, a linguagem Haskell, que utiliza o paradigma funcional, ela, como já foi descrito no início dessa apresentação, ela realiza a simplificação de expressões de forma a obter o resultado final. Então, é possível observar neste exemplo que essa linguagem realmente vai fazendo isso. Por exemplo, na terceira linha, 1 mais 2, mais 3, mais 4, ele soma os dois primeiros valores, 1 mais 2, e como esse valor dá igual a 3, ele joga na linha de baixo e vai somando com o 3 e o 4, em seguida vai fazendo essa simplificação até gerar o resultado final, que é o 55. Então, a conclusão desta apresentação é que o uso da programação funcional é adequado para computações matemáticas, inteligência artificial e processamento paralelo. Alguns exemplos de uso do paradigma é para a criação de sistemas web, serviços de chat para muitos usuários, compiladores, jogos, entre outros. Apesar de ser mais utilizada no âmbito acadêmico, algumas linguagens funcionais já são amplamente utilizadas no mercado, como por exemplo a própria linguagem Haskell, F#, entre outras. Bom, este foi o conteúdo da apresentação, estas são as referências e isto é tudo. Obrigado.